Olá a todos e todas que nos assistem. Nós teremos hoje mais um seminário virtual de Química, que é um projeto de extensão que nós estamos desenvolvendo para os alunos do curso de Química à Distância, também para o público em geral, né, nesses tempos de pandemia. Então, o seminário de hoje será ministrado pela Larissa Sobral Hilário e tem como título Análises Físico-Químicas na Indústria do Petróleo. A Larissa, ela tem graduação em Química Bacharelado, em Engenharia de Petróleo e em Química Licenciatura pela UFRN. Ela também é mestra em Ciência e Engenharia do Petróleo pela UFRN também e aluna de doutorado também na linha de Ciência e Engenharia do Petróleo, todos pela UFRN. Atualmente, ela também atua no NUPRA, que é o nosso Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Águas Produzidas e Resíduos. Nesse núcleo, ela realiza pesquisas, análises com petróleo e derivados. Então, Larissa, obrigado pela sua contribuição. Em nome do curso de Química à Distância, nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua fala de hoje, que vai trazer grandes contribuições, para o nosso público em geral, e desejo a todos e todas que estão nos assistindo um bom seminário. Olá, como vocês estão? Espero que tudo bem. Gostaria de agradecer o convite para participar dos seminários virtuais de Química e, além disso, dar boas-vindas a todos que vão assistir esse seminário. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Larissa, eu sou química bacharel e licenciada e engenheira de petróleo e pela UFRN e tenho doutorado em Ciências e Engenharia de Petróleo também pela UFRN. Eu, no momento, estou atuando na Central Analítica do NUPRAR, na UFRN, como analista. A Central Analítica do NUPRAR, ele é um laboratório de prestação de serviço, porém ele também consegue atender a demanda da comunidade acadêmica. Esse seminário que eu irei apresentar, as análises fisicoquímicas, eles vão refletir exatamente na minha realidade de trabalho na central analítica. Os parâmetros fisicoquímicos que irei apresentar são exatamente os parâmetros fisicoquímicos que costumamos trabalhar no laboratório. Então, esse seminário ele vai ter como título as análises fisicoquímicas na indústria de petróleo. Com ele, o objetivo é exatamente apresentar a significância da determinação de alguns parâmetros fisicoquímicos, da significância e relevância de monitorar alguns parâmetros necessários, né, nesse meio tão vasto que é a indústria de petróleo, porque na indústria de petróleo não temos apenas a matriz óleo, petróleo, nós vamos ter o próprio petróleo, a água produzida, nós vamos ter os derivados de petróleo. Toda é uma gama muito gigante para que ocorra a monitoração dos parâmetros em cada matriz dessa. Então, vamos começar? Vamos fazer o apanhado, né, do que seria o petróleo. De acordo com a STM, o petróleo ele é uma mistura de ocorrência natural que consiste predominantemente em hidrocarbonetos e derivados orgânicos, sulfurados, nitrogenados, oxigenados e outros elementos. É exatamente aí onde está a problemática, na presença desses sulfurados, nitrogenados, oxigenados e esses outros elementos que podemos citar como, por exemplo, os metais pesados, que eles vão atuar exatamente como contaminantes do óleo, do, do próprio petróleo. E o que eles acarretam? Eles vão acarretar exatamente envenenamento de catalisadores, corrosão, incrustação, estabilização de emulsão, e tudo isso é uma problemática durante o processo de produção de óleo. Além disso,
a matriz petróleo, ela apresenta composição bastante diferenciada, bastante diversificada, visto que o petróleo, ele trata-se de uma matriz complexa e, além disso, ele vai mudar muito a sua composição e característica de acordo com o reservatório que ele foi gerado, devido à idade geológica daquela formação, a parâmetros geoquímicos, pressão, temperatura e uma gama de outros parâmetros que vai conferir exatamente essa composição tão variada que o petróleo possui. Podemos observar também que durante a produção do petróleo não é produzido apenas o óleo, é produzido gás, com presença de hidrocarbonetos, de água, de CO2, de sulfeto de hidrogênio. Além disso, esse óleo produzido ele não vem puro, claro, ele vem com uma enorme presença de água, apresenta teores elevados, geralmente bem elevados, de sal, de enxofre. E além disso, é produzido a chamada água produzida, que essa água produzida ela vai possuir a água, né? Metais pesados, teor de óleo, pois durante a produção de petróleo é produzido em concomitância também essa água produzida, que ela apresenta, trata-se, né, de um subproduto indesejado na indústria do petróleo. Então, durante a produção do petróleo, lá nos campos de produção, existem as plantas de produção que armazena todo aquele óleo produzido e em seguida, esse óleo que é produzido, ele precisa ser levado para a refinaria, para que lá ocorra o fracionamento do petróleo e daí consiga ser produzido as frações dos derivados de petróleo. Sendo que, para essa carga de óleo da entrada na refinaria, esse óleo ele precisa ser estabilizado, ele precisa conter algumas características, como, por exemplo, o teor de BSW, que é o teor de águas e sedimentos, que não pode ultrapassar 1%, e além disso, a salinidade desse óleo, que tem que ser igual a 250 mg por litro. Então, precisa ocorrer essa especificação para dar entrada na refinaria. E os processos utilizados são exatamente a desidratação e a dessalgação, que consistem, respectivamente, na retirada de água e na retirada de sais. Esses processos eles ocorrem de maneira controlada, exatamente para tornar essa carga de óleo estável e que ele seja adequada, né, para ser exatamente transportada lá para a refinaria. O porquê especificar, né, esse petróleo? Exatamente porque a carga de óleo com grande presença de água, de sais e de sedimentos, né, ele pode aumentar, consequentemente ele vai aumentar o tempo de parada para substituição de equipamentos, o tempo de parada para manutenção. Além disso, a presença de grande quantidade de BSWs e sais pode acarretar numa produção de derivados de baixa qualidade. E além disso, ele também, com a dessalgação e desidratação desse óleo, vai ocorrer a minimização de energia que é requerida para bombeamento e transporte dessa carga de óleo. Então, como é que o excesso, né, de BSW ele vai afetar a presença desse excesso? Pode afetar de forma negativa nas refinarias, formar depósitos
de incrustação e corrosão, como por exemplo, temos nessa imagem a incrustação de depósitos em uma tubulação, podendo acarretar o tamponamento total de passagem do fluido, num duto, por exemplo. E nessa outra imagem temos aqui uma corrosão bastante severa, podendo ocasionar furos nessa tubulação e, consequentemente, vazamento dos fluidos que por aí passam. Então, daí vamos observar alguns parâmetros físico-químicos, a determinação de alguns parâmetros físico-químicos aplicados exatamente à matriz petróleo, à matriz óleo. E vamos citar, por exemplo, a densidade, grau-API, viscosidade, o próprio BSW, teor de água livre, salinidade, metais e a análise de destilação simulada. Na indústria do petróleo, quando se fala em óleo, primeira pergunta que vem à minha cabeça é: qual é o peso do óleo? Qual é a densidade desse óleo? Qual é o grau API desse óleo? Porque esses dois parâmetros, eles dizem muito sobre a qualidade do óleo. Essa tabela, ela é segundo Guimarães 2004, ela vem mostrar exatamente a classificação do petróleo de acordo com o grau API e densidade. Conseguimos observar que grau API e densidade eles são inversamente proporcionais. Petróleos com grau API elevados são os óleos extra leves e petróleo com grau API baixo são exatamente os óleos pesados, os óleos alifáticos, os óleos asfálticos. E um significado que essa medida nos traz é exatamente que os óleos mais leves, os óleos extra leves e os óleos leves, eles vão conter exatamente as frações mais nobres do óleo. Eles vão produzir os derivados mais nobres, de maior valor aquisitivo. Além disso, provavelmente eles vão possuir uma quantidade bem menor dos contaminantes, facilitando exatamente na produção dos derivados, vai requerer menos tratamento para a retirada dos derivados, ou seja, o valor comercial agregado é muito maior do que quando se tem um óleo, por exemplo, extra pesado. Vai ser um óleo de difícil bombeamento, vai ser um óleo que possivelmente vai originar derivados menos nobres, derivados de petróleo com menos valor agregado economicamente. Então, para análise de densidade e grau API, é utilizado um densímetro digital. Eu gostaria de enfatizar que todos os métodos, todas as metodologias, eles são baseados em procedimentos, em normas dos órgãos oficiais, certo? Como, por exemplo, a STM, o Standard Methods, normas NBR. É bem importante que as análises elas sejam baseadas em procedimentos dos órgãos oficiais. Então, para a determinação de densidade do API, o método é STM D4052 de 2018. Então, aqui nós temos o densímetro digital, aqui ao lado é a entrada da amostra. Uma coisa relevante é que para análise de densidade de óleo, nós vamos precisar em torno de algo de 2 a 6 ml de óleo, certo? Eu acho bastante importante a gente ter uma noção de mais ou menos quanto de amostra que precisamos em cada análise. Porque
quando vocês estiverem em um laboratório trabalhando, ou então até mesmo quando forem requerir o serviço de algum laboratório para esse tipo de análise, já tem alguma certa noção do que é necessário. Então, para a análise de densidade de GRAPI, a quantidade de amostra é bem pequena, certo? Aqui eu apresento, né, a forma do GRAPI. Conseguimos observar que GRAPI e densidade eles são inversamente proporcionais, como apresentado na tabela de Guimarães 2004. Porém, esse equipamento ele já dá de forma automática tanto o valor de GRAPI como o valor de densidade. E a medida é muito rápida, em torno de, no máximo, 1 minuto a gente já consegue obter os resultados desses dois parâmetros. Outro parâmetro bem importante é a viscosidade, que é exatamente a medida da facilidade do escoamento do líquido. E essa análise ela é baseada na ASTM D455 e é um conjunto, é uma combinação de normas. E na STM D704214. Então, o equipamento que utilizamos para a determinação da viscosidade é o viscosímetro. O viscosímetro ele vai ter dois módulos. O primeiro ele é formado por cilindros concêntricos e rotacionais que medem exatamente a viscosidade absoluta, ou seja, a viscosidade dinâmica da amostra. E existe também um segundo módulo que ele é exatamente um tubo em U, um tubo capilar de vidro em U, que ele vai medir a densidade da amostra. Então, através da relação entre a viscosidade absoluta e a densidade da amostra, o próprio equipamento ele correlaciona isso aí e ele apresenta também uma terceira medida da viscosidade cinemática. A introdução da amostra também é aqui ao lado. O volume necessário requerido também é um volume baixíssimo de amostra, em torno também de 2 ml, certo? E a medida ela é um pouquinho mais demorada do que no densímetro. Dura aí um pouquinho mais, em torno de uns 2 minutos, porque ele demora um pouquinho mais para estabilizar. Então, uma dica. Caso vocês estejam trabalhando em algum laboratório e vai ocorrer uma licitação para compra de equipamento e a verba está curta, então parâmetros como densidade e viscosidade são parâmetros bem importantes e vocês precisam ver qual é o equipamento que atenderia melhor as necessidades, eu daria uma dica de adquirir o viscosímetro, pois o viscosímetro ele apresenta as medidas de viscosidade e também de densidade. Já o densímetro ele vai apresentar apenas as medidas de densidade e GRAPI, sendo que através da medida da densidade, do valor da densidade, é só jogar na equação de GRAPI que é determinado tranquilamente o GRAPI também através da equação. Só uma dica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no teor de sedimento e água, que é o BSW. A determinação nós realizamos através de um método, né? Através de uma norma Petrobras, que é uma ANBER, né? 2381. E o BSW é exatamente essa determinação, teor de sedimentos e água. Então, é necessário que se tenha um tubo, né, de centrífuga, adicionado 1 ml de desemulsificante. O que seria esse desemulsificante? Desemulsificante é uma substância química que ele vai deslocar exatamente os emulsificantes naturais da superfície da gota da água, né, fazendo com que ela
coalesça. E com isso vai ocorrer uma desestabilização da emulsão água-óleo. Então, para a realização da análise BSW vai precisar desse desemulsificante, também de um solvente, nesse caso a água raiz, que é um solvente mais barato, mas também pode ser o próprio tolueno, 50 ml do petróleo, e tudo isso em um tubo de centrífuga. Esse tubo de centrífuga será submetido a um banho-maria por 60 minutos, durante 60 graus, durante 15 minutos, e em seguida levado para a centrifugação. Essa imagem ele vai mostrar exatamente os tubos de centrífuga em um banho-maria, né? E em seguida, após a centrifugação, nós conseguimos separar o óleo da água. Os tubos de centrífuga eles são graduados, então é possível através dessa graduação a leitura do teor de BSW. Existe um outro parâmetro bem importante para determinar, que é o teor de água livre. Porque a presença de água no óleo, ela traz bastante impactos, bastante danos. Como, por exemplo, pode ocasionar danos aos equipamentos devido a processos avançados de corrosão nas tubulações. Além disso, ninguém quer um combustível, ninguém quer um óleo que vá ter presença de água. Então, para isso, o equipamento que nós utilizamos para a determinação de teor de água livre, que também é conhecido como análise de Karl-Fischer, é exatamente o equipamento de Karl-Fischer, que é esse equipamentozinho aqui, e a norma que nós nos fundamentamos, a STM é 203. O equipamento de Karl-Fischer é um titulador, onde tem uma parte para o suporte do reagente de Karl-Fischer, que vai ser o reagente que vai titular. Existe um eletrodo de platina, de fio duplo de platina. Nessa outra parte do equipamento são esse frasco da frente, os solventes de diluição, e esse outro frasco aqui atrás é exatamente o resíduo. Então, nesse vaso de reação, ocorre que é colocado uma certa quantidade de solvente de diluição e também da solução de Karl-Fischer vem um tituladorzinho para dispensar esse reagente dentro do vaso de reação. Além disso, todo o sistema ele vai ser controlado por uma interface, né, por um software. E a quantidade de óleo que é utilizada é muito pequena. Nós utilizamos gotas. Então, nós fazemos a inserção da amostra nesse vaso através de uma seringa e utilizamos apenas gotas, 2, 3 gotas. Então, para a determinação do teor de água livre, esse reagente de Karl-Fischer vai ser exatamente uma mistura de iodo, dióxido de enxofre e piridina. Vai ocorrer uma oxidação e quando no meio reacional o excesso de iodo livre ele for detectado, o eletrodo de platina, né, ele vai indicar e imediatamente essa titulação ela vai ser cessada. E como o software ele contém o algoritmo, né, para a determinação do teor de água livre, esse resultado vai ser emitido em forma de PDF. Exatamente a quantidade desse teor de água livre presente naquela amostra. Então, esse reagente de Karl-Fischer nós compramos, existem várias empresas que vendem já o reagente de Karl-Fischer
Prontinho. Outra análise bastante importante é a determinação da presença dos metais do petróleo. Uma vez que a presença de metais que eles vêm nas formas de oleofinas, eles podem ser um forte estabilizante das emulsões água-óleo. E aqui eu venho apresentar, por exemplo, a determinação de metais através da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. A espectrometria ela envolve exatamente a quantificação da energia que é absorvida de uma fonte de radiação incidente para exatamente a promoção de elétrons de elemento do estado fundamental para um estado de maior energia. Então, esse equipamento aqui é o equipamento que possuímos de absorção atômica no nosso laboratório, na central analítica. A quantidade de óleo para a realização da análise de metais pesados é uma quantidade bem pequena. Então, a espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, ela tem um tratamento mínimo da amostra. Existe o amostrador que pega a amostra e coloca lá no forno de grafite de maneira automatizada. O transporte de amostra, ele é realizado com eficiência máxima devido a esse autoamostrador. E existe a possibilidade também de tratamento da amostra através dos modificantes térmicos. E uma análise bem importante na indústria de petróleo é a destilação simulada. Ou seja, ela é uma técnica que se aproxima das curvas de destilação, tendo como premissa básica o fato que os componentes da amostra analisadas, eles eluem da coluna cromatográfica, exatamente em ordem crescente do ponto de ebulição. Existem vários métodos de destilação simulada, sendo que o método que trabalhamos no laboratório é STM-D 7169. Esse método ele é aplicado para determinar a distribuição dos pontos de ebulição para o petróleo cru e resíduo, cujo ponto de ebulição final é de 720 graus Celsius e o ponto inicial é de menos 20 graus Celsius. Vamos prestar atenção nesses pontos de ebulição, no ponto final e no ponto inicial. Esse aqui é o equipamento, né, de destilação simulada, é um cromatógrafo gasoso. Sendo que, como eu disse, o ponto de ebulição inicial é menos 20 graus Celsius. Então, é necessário que o forno desse cromatógrafo ele chegue a temperaturas bem baixas. Então, esse cromatógrafo ele é projetado de uma maneira tal que existe um sistema de criogenia com nitrogênio líquido para poder fazer com que a temperatura desse forno chegue a temperaturas bem baixas. Então, aqui eu vou mostrar o sisteminha. Como eu disse, né, um cromatógrafo gasoso. A amostra ela é injetada. Uma coisa bem importante. A quantidade de amostra requerida para essa análise de destilação simulada é muito pequena. Nós precisamos de apenas 0,5 microlitros de amostra de petróleo, que será diluído em 10 ml de disulfeto de carbono, CCS2. Então, esse é o preparo da amostra. Porém, para injetar no equipamento, utilizamos apenas o volume de 0,1 microlitros. Então, a manipulação de amostra é muito pequena, a quantidade de resíduo gerado é muito pequena. Então, a amostra, essa quantidade de 0,1 microlitros, ela é injetada no equipamento, vai eluir pela coluna cromatográfica de acordo com os pontos de ebulição crescente, né? Cada composto só vai sair no seu ponto de ebulição correspondente. Vai chegar ao detector, vai detectar o sinal e a realização do cromatograma. Então, essa
análise ela é muito importante porque exatamente ela simula uma destilação. Então, antes de processar o refinamento da carga de petróleo que existe lá na torre de destilação, realiza-se essa análise para predizer exatamente o rendimento dos derivados que vão ser produzidos lá naquela carga de óleo, pois a destilação simulada ela vai nos apresentar o percentual dos derivados que serão produzidos, como por exemplo, o relatório da análise vai nos dar o cromatograma, bem como uma tabela mostrando os rendimentos que vai produzir de diesel, de querosene, de gasolina, de nafta. E essa análise, a corrida, ela dura cerca de 30 minutos, muito rápido, e usa uma quantidade muito insignificante de amostra. Então, as vantagens são exatamente a rapidez na obtenção das análises, a reprodutibilidade das amostras, a pequena quantidade de amostra que é necessária e, além disso, o alto nível de automação do processo. É tudo automatizado. Então, chegamos agora na água produzida, certo? Que trata-se de um subproduto indesejado na indústria do petróleo. Então, vamos dar uma olhada nessa matriz também, porque é bastante relevante e significante o monitoramento desse é considerado um efluente, né? Então, a água produzida é exatamente a água presente naturalmente no reservatório. E também ela também é formada pela água de injeção. A água presente naturalmente no reservatório, ela vai mudar bastante suas características de acordo com cada reservatório que ela foi gerada. A água produzida, ela geralmente contém um grande teor de salinidade, existe a presença de gases dissolvidos, metais pesados, metais radioativos, além das partículas de óleo em suspensão. Esse slide traz exatamente a composição da água produzida de forma simplificada, que mostra os sólidos totais dissolvidos, o óleo livre disperso, os sólidos suspensos, metais, cátions e ânions, aditivos químicos, os gases dissolvidos. Uma das problemáticas da água produzida é exatamente a formação de emulsões, de hidratos, porque a água produzida na presença de gases e em certas condições de pressão e temperatura vai formar exatamente esses hidratos, podendo tamponar completamente um duto, uma tubulação. Além disso, a formação de corrosão. E ainda gerar impactos ambientais, como por exemplo, poluição de rios, mar, lagos, contaminação em aquíferos e solo, danos à flora e à fauna. Além disso, a água produzida pode conter metais pesados e ainda radioativos, e infelizmente os metais pesados eles possuem essa capacidade de bioacumulação na cadeia alimentar. Vamos dar uma olhadinha agora nas especificações da água, certo? A água para a injeção, no caso, com relação ao parâmetro de TOG, que é teor de óleos e graxas, para a injeção precisa ter de 0 a, no máximo, 2,4 miligramas de TOG para injeção, certo? Um teor maior do que 5 miligramas por litro já é um teor classificado como ruim para ser usado nessa finalidade, que no caso é água para injeção, que é exatamente aquela água que é injetada no reservatório para aumentar a pressão do reservatório e possibilitar a produção de óleo para a superfície. Com relação ainda à água para injeção, a presença dos sólidos totais dissolvidos tem que ser no máximo de 10 miligramas por litro, uma vez que a presença de sólidos totais dissolvidos eles podem obstruir os poros da rocha reservatório, certo?
E além disso, eles podem precipitar quimicamente, exatamente naquele caminho de migração do óleo do reservatório para dentro do poço. E com isso ocorrer a perda de produção. Com relação ainda à água para injeção, é necessário a remoção dos gases de H2S, CO2 e o oxigênio, pois a presença desses gases eles vão favorecer processos corrosivos. E além disso, também a remoção de sólidos suspensos, pois a presença deles podem ocasionar bruscamente a queda da injetividade do poço. Já a especificação de água produzida com relação à água de descarte tem que ser observado a resolução CONAMA 393 e com relação ao parâmetro do TOG, que é o teor de óleos e graxas, essa resolução ela é bem clara. Ela fala que o valor máximo permitido com relação à média aritmética mensal é de 29 mg por litro. Porém, o valor máximo pode ser de 42 mg por litro, certo? A água para descarte, ela precisa ser monitorada também com relação a períodos semestral. E os parâmetros para esse monitoramento, né, são os parâmetros inorgânicos. Aqui nós temos os metais pesados, por exemplo, radioisótopos, compostos orgânicos, como por exemplo os HPAs, os BTECs, os TPHs, toxicidade crônica e além disso alguns parâmetros complementares, como por exemplo o COT, o pH, a salinidade, a temperatura. Um parâmetro bem importante para a determinação da água para caracterização, né, monitoramento da água produzida é o pH, porque vai exatamente determinar se essa água vai ser neutra, ácida ou básica, em que grau isso está. No nosso laboratório, nós utilizamos um pH-metro, certo, da Hanna. Um parâmetro bem importante que nós observamos é o teor, né, de sólidos totais dissolvidos, que a presença deles em grande quantidade pode ocasionar o tamponamento e precipitação química nos poros do reservatório. Então, para a determinação dos sólidos totais dissolvidos, usamos uma sonda multiparâmetro. Além disso, é necessário a determinação dos sólidos suspensos, pois eles correspondem à parte dos sólidos que podem ser retida por filtração, pois se encontram exatamente em suspensão no líquido. E eles provocam a turbidez da água. O sólido suspenso nós podemos determinar através de um espectrofotômetro. A quantidade de amostra requerida também é muito pouca, em torno de 10 ml apenas. E aqui é um sisteminha, né, do que ocorre no espectrofotômetro. Ele é constituído de uma lâmpada de tungstênio, de um monocromador, que vai selecionar exatamente esse comprimento de onda que vai passar sobre a amostra e que fica no porta-amostra, que no caso é uma cubeta, e o detector vai transformar exatamente a luz em sinal elétrico e quantificar o teor de sólido suspenso presente naquela amostra. Já a salinidade da amostra, né, da água produzida, é exatamente essa concentração de sais que são dissolvidos na água. Essa tabelinha ela traz exatamente a quantificação, a classificação da salinidade e classifica como água doce, salobra e salina. A água produzida, ela está está geralmente aqui nessa classificação de salina, certo? Além disso, é necessária a determinação do teor de sulfeto em água. Ela é exigida exatamente devido a problemas de toxicidade, ataque direto a metais e corrosão de tubulações. E uma vez que ela é oxidada biologicamente, ácido sulfúrico nas paredes da tubulação. Por isso a problemática de corrosão nas tubulações. Além disso, como ele fala aqui com relação a problemas de toxicidade, o sulfeto ele precisa ser monitorado também
quando está dissolvido em água, pois teores a partir de 30 miligramas por litro de sulfeto, por exemplo, já começa a causar irritação nos olhos, nas mucosas, e a partir de 300 miligramas por litro, por exemplo, já pode dar problemas pulmonares e com risco já de morte. E para a determinação do sulfeto, utilizamos o titulador potenciométrico. Esse titulador potenciométrico ele é composto de um dosino, que é como se fosse uma bureta, né, um dosador. Aqui a solução titulante, que nesse caso é o nitrato de prata, o eletrodo de prata-cloreto de prata, e ele é completamente automatizado, né? E tem um software que rege o seu funcionamento. A quantidade de amostra aqui pode ser que venha variar um pouco mais. Podemos utilizar 10 ml até 100 ml de amostra, dependendo da concentração de sulfeto presente na amostra. Aqui nós temos o TOG, que é um parâmetro muito importante, né, bem significativo na indústria do petróleo com relação à água produzida também. Então, o TOG, para a realização da análise, vai ser necessário, primeiro, que ocorra uma extração líquido-líquido com a utilização do hexano. Então, no final dessa extração líquido-líquido, o TOG, ele vai... o TOG, né, que é os óleos e as graxas, eles vão ficar retido ali no hexano, certo? Então, após a drenagem da água, vai ficar apenas o extrato hexano-TOG. Com uma microseringa vai ser injetado aqui no cristal do equipamento. O equipamento para a realização da análise TOG é o infracal, no qual consiste aqui em um cristal, e no interior desse cristal aqui passa a radiação infravermelho. Então, com auxílio de uma microseringa, será colocado aqui no cristal do equipamento em torno de 50 a 60 microlitros daquele extrato de hexano e TOG. O que vai ocorrer? O hexano ele vai volatilizar e vai ficar apenas um filme do óleo e graxa sobre esse cristal. A radiação infravermelho ela vai passar no cristal, incidindo nesse filme do TOG, e essa radiação infravermelho ela ocorre na banda de 2.930 nanômetros, que é o comprimento de onda, que é exatamente a banda CH. Então, a partir disso, vai determinar exatamente o teor de TOG. Parâmetros importantes também para a determinação são os metais, porque a presença de metais pesados na água produzida ela vai ocorrer por meio de oleofinas, certo? E uma técnica que pode ser utilizada para a determinação de metais pesados em água produzida é a espectrometria de emissão óptica com plasma adutivamente acoplado, CPOS. Baseia exatamente na intensidade da radiação emitida quando um átomo ou íon excitado pelo plasma retorna ao seu estado fundamental. Então, é uma técnica muito sensível, uma técnica reprodutiva. Aqui, essa imagem mostra exatamente o espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado que possuímos na nossa central analítica do NUPRA. E aqui agora vamos dar uma olhada nas especificações dos derivados também. Temos a gasolina, que segundo a resolução da ANP, determina que deve possuir no máximo 50 miligramas por quilograma de enxofre, e o diesel, para o diesel S500 e S10, 500 miligramas por quilo
e 10 miligramas por quilo de enxofre, respectivamente. Então, para a determinação do teor de enxofre, utilizamos o analisador de enxofre da Antec. A norma que utilizamos é a STM-D 5453. Esse equipamentozinho aqui, ele é o responsável exatamente por determinação destes teores de enxofre nessas amostras de derivados de petróleo, que é o diesel e a gasolina. Um parâmetrozinho bem importante também é o ponto de fulgor. Esse equipamento ele trabalha com base na STM D93. O ponto de fulgor é um parâmetro bem relevante com relação a transporte e armazenamento de derivados. O ponto de fulgor é a temperatura mínima com que os solventes, né, os combustíveis, começam a vaporizar e daí quando incide uma centelha, entra em combustão. Ao retirar a centelha, a combustão cessa. Já esse equipamento, ele mede exatamente o ponto de fluidez e névoa. Ele trabalha segundo a STM D97. O ponto de fluidez e névoa também são parâmetros importantes com relação a transporte e armazenamento. O ponto de fluidez e névoa ele vai medir exatamente o ponto que o líquido ele para de escoar, e o ponto de névoa é a temperatura mínima com que começa a formar, a cristalizar os primeiros cristais, no caso, né? No fundo do porta-amostra. A quantidade necessária de amostra também é pequena, em torno de 50 ml. Eu não falei, mas a quantidade necessária para o ponto de fulgor também é uma quantidade baixa. Usamos aí em torno de 50 a 100 ml. E aqui, só para um apanhado geral, né? Nós observamos que a produção de petróleo ocorre simultaneamente com a produção de sedimentos, de água, de gás, do próprio óleo. Os sedimentos, água, gás e óleo, eles precisam de tratamento, né, para separação, para separar o gás da água e do petróleo. O óleo que é enviado para as refinarias, eles precisam ser tratados, ser estabilizados. Observamos que o BSW não pode passar de 1%. A quantidade de salinidade tem que ser 250 ppm. A água para injeção é preciso que ocorra a remoção dos gases, dos sólidos suspensos, dos sólidos totais dissolvidos, do TOG. A água para descarte é necessário que seja observado o CONAMA 393 com relação aos parâmetros de TOG, os parâmetros orgânicos, monitoramento da pH, da salinidade. E os derivados, observamos a relevância com relação à determinação de alguns parâmetros para o manuseio adequado, o armazenamento seguro, né, com segurança, a regulamentação com relação às normas. Essas aqui foram algumas referências que eu utilizei e gostaria de agradecer, certo, o convite e agradecer a todos vocês que assistiram a esse seminário. Estou deixando aqui os meus contatos, certo? O meu e-mail, o meu WhatsApp. Temos também aqui o e-mail do NUPRA, certo? coletas@nupra.frn.br. Nós temos também o Instagram, que é nupra.ca_frn. Siga no Instagram. Deixei também o contato de WhatsApp. Aqui eu trouxe a imagem do nosso laboratório, né, do nosso prédio, o NUPRA. Ele fica por trás do setor 3, entre o anfiteatro do CCET e o Instituto de Química. E é isso, muito obrigada.